Boa noite a todos. É com grande alegria que venho aqui hoje fazer a abertura da nossa palestra, que toda quinta-feira nós temos aqui na Casa Maria de Nazaré. E eu peço para vocês elevarem seus pensamentos a Jesus, acalmarem seus corações, para que a gente entenda a mensagem de Jesus que vai ser dado nessa noite, para que a gente consiga ir embora bem mais aliviados do que chegamos aqui. E vamos pedir também para Jesus, Maria de Nazaré, a todos os mentores dessa casa, que eles todos juntos nos dê bastante energia para que a gente consiga acabar essa semana, iniciar o início da próxima semana com bastante paz e amor dentro do coração. E com vocês nessa noite, eu apresento Orlando Dias, que já é palestrante da casa há bastante tempo. Crianças, pode vir para a evangelização. Boa noite. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais. Que bom estar aqui mais uma vez nessa casa abençoada. E agradeço a oportunidade, né? Hoje nós vamos conversar sobre o tema motivos de resignação. Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Então, quando a gente fala de resignação, muitas vezes as pessoas falam assim, mas é aceitar a dor de uma forma passiva. Seria, no caso, um conformismo cego. Resignação, na verdade, é um sinônimo, né, que a gente fala de crescimento, de uma virtude ligada à fé, né? É uma confiança, motivo que nos leva para frente, ao entendimento daquilo que nós estamos colhendo hoje. Isso é resignação. Quando a gente fala resignar-se diante de um desafio, um problema que a gente está passando naquele momento, a gente tem que entender que aquele problema, aquele desafio, quer nos dizer algo. E a gente tem que extrair o conhecimento que esse desafio vem nos mostrar, vem nos ensinar. Não é passivo, não é você aceitar de uma forma passiva o conformismo cego, mas você aproveitar todas as situações que você está passando ou que você vai passar para um aprendizado, para um crescimento espiritual. Quando a gente fala que o que acontece na nossa vida é importante, mais importante é como nós reagimos àquilo que acontece na nossa vida. Porque é dessa forma que a gente vai entender, no caso dessa reação, se a gente está realmente crescendo na questão espiritual. Se nós estamos entendendo o que está passando. Quando falamos em motivo de resignação, a gente entende que tudo que passa na nossa vida saiu de uma origem, tem uma origem, não foi à toa. E essa origem, ela partiu de uma colheita, de uma semeadura. Nossa, nós plantamos todas as situações que nós estamos colhendo e que vamos colher. Então, esse motivo de resignação é entender o que eu fiz de errado. O que será que eu posso aprender com isso, né? Será que eu tenho que mudar alguma coisa no meu comportamento? Será que eu tenho que mudar a minha forma de ver as situações? E, ao invés de ver um lado negativo, ver um lado mais positivo de tudo que me acontece? Nós temos uma força, uma energia muito grande, um poder muito grande, chamado livre-arbítrio. E nós podemos utilizar isso todos os dias, a todo momento. Mas você sabe qual é o melhor momento para a gente utilizar esse livre-arbítrio?
logo pela manhã, quando você tem duas escolhas. Ou você leva um dia abençoado, feliz, sagrado, você consagra o seu dia, você fala, independente do que aconteça, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. Quando você tem essa determinação, o seu dia muda. Ou você pode ter outra opção. Você pode escolher ser infeliz, ter autocompaixão, ficar reclamando das coisas, e aí você tem um acúmulo de problemas que vem por atração desse sentimento que você está exercendo. O mundo é vibração. Então, a partir do momento em que você vibra de uma forma negativa, você vibra essa energia ruim de reclamação, de amanhecer o dia já reclamando, então ele vem por osmose. Ele vem como se fosse uma resposta que o universo vai estar te dando. Então é importante a gente entender que esse livre-arbítrio que a gente tem deve ser utilizado sempre, mas principalmente quando você acorda. O que você decide para o seu dia? O que você quer para a sua vida? Você quer levar um dia radiante, um dia em que você possa ser feliz, independente daquilo que aconteça, porque muitas vezes as pessoas acham que felicidade depende de algo material, e a felicidade, na verdade, é um estado de espírito, né? Então é você decidir que hoje eu vou fazer do meu dia o dia mais feliz da minha vida, não importa como aconteça. Então, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Se você olhar pelo lado negativo, você está aumentando essa carga. Você está aumentando. Por quê? Você está focando no problema. Você não está focando na solução. Então, quando você foca naquilo que está acontecendo, no problema, você não consegue encarar. Você não consegue ver de uma forma ampla a solução. Mas quando você começa a olhar o desafio de uma visão mais ampla, mais ampliada, você começa a falar, poxa vida, eu estou passando por isso porque eu fiz isso, isso e isso. Então eu sei que eu tenho que mudar nessas minhas atitudes. Então quando você decide realmente fazer uma mudança na sua vida, você tem que parar de reclamar e começar a entender que tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de você. Ninguém vai vir para resolver o seu problema, os seus desafios. A espiritualidade, ela não vem aqui e fala, olha, eu vou resolver para você, viu? Não, não vem. Nem Deus age de forma direta nas nossas vidas. Ele age através das leis. Olha como é importante a gente entender isso. Ele age através das leis. Então, o quanto é importante a gente entender uma das primeiras leis que é um motivo de resignação, que fala lei de causa e efeito. Tudo que vivemos tem uma razão de ser. Muitas dores e desafios decorrem das escolhas feitas nessa ou em outras existências, funcionando como aprendizado e reparação. A resignação ajuda a suportar essas provas sem revolta, acelerando o progresso do espírito. Então, algumas de nossas provas e expiações nós escolhemos, né, em outras existências. Nós passamos em outras existências, estamos passando por essa agora e vamos passar por outras. Então, toda vez em que a gente faz alguma atitude, a gente vai receber uma reação. Então, muitas vezes, quando a gente faz o plano reencarnatório, a gente fala, poxa vida, eu fiz isso de ruim. Então, eu tenho que resgatar, eu tenho que reparar esses erros. Então, eu vou escolher vir dessa forma, com essa família, para fazer isso. É uma forma de você acertar. Isso se chama livre-arbítrio para você poder escolher, não é? Lei de causa e efeito, porque você fez alguma coisa no passado. Mas, muitas vezes a gente se engana achando que a maior parte das coisas que estão acontecendo com a gente vieram de vidas passadas. Grande parte, mais de 50%, acontecem pelo fato daquilo que plantamos hoje. Muito mais que 50%, pode chegar até 80%. Aquilo que nós estamos colhendo hoje
é devido, em grande parte, a atitudes que nós tomamos agora, não é? Então a gente precisa fazer uma mudança urgente do nosso comportamento. Diante disso, também tem uma parte chamada tormentos voluntários, que engloba essa parte de você plantar alguma coisa agora. Como eu falei, expiação, algo que foi plantado no passado, você está colhendo agora, para que você possa alinhar com o que você fez. Aí vem a provas. O que são provas? São provas que você escolhe vir por determinadas situações, às vezes uma deficiência física ou com um outro problema maior, mas não porque você merecia, mas porque você escolheu vir passar para quê? Para que você tenha um crescimento. Para que você fale assim, olha, se eu passar por essa prova, eu vou dar um up na minha vida espiritual. Eu vou crescer. Então nós escolhemos essa prova. Agora, tormentos voluntários, nós escolhemos passar agora. E o pior, a gente não cresce com esses tormentos voluntários. Por quê? Porque são atitudes que a gente faz sabendo que está errado, a gente faz as coisas erradas e ainda damos risada. O Haroldo Dutra, num vídeo, fala que quando a gente planta sementes erradas, nessa semeadura, a gente semeia rindo. A gente sabe que está fazendo alguma coisa errada rindo. E aí depois que vem a colheita, a gente vai lá no centro espírita, quer tomar passe, água fluidificada, quer tomar um passe de cura, quer fazer um monte de coisa para desfazer aquilo que foi feito, sabendo que te faz mal. A gente tem vários exemplos, um exemplo da bebida, do cigarro, das drogas e outras ações que a gente tem na nossa vida, que a gente sabe que vai dar ruim, mas mesmo assim a gente escolhe passar. E a resposta, ela vem. Então, quando a gente fala lei de causa e efeito, é começar a mudar aquilo que nós estamos plantando. Mudar as sementes. Poxa vida, se até então eu era uma pessoa negativa, se até então é uma pessoa que eu não acreditava em nada, se até então é uma pessoa que não agradecia nada, uma pessoa totalmente mal agradecida e não tratava os meus familiares com carinho e amor, por que eu não posso mudar? Me tornar uma pessoa melhor no meu trabalho, na minha família, respeitar, amar, não querer dominar, não querer que o outro seja aquilo que eu quero, mas respeitar a individualidade dele. Que eu possa ser uma pessoa que leve esperança ao invés de tirar a esperança, matar a esperança das pessoas. Quando você começa a decidir plantar novas sementes, e ali todo dia você vai lá e rega com a água da prece, você com certeza vai ter uma nova vida. Porque você vai começar a colher frutos desse amor, dessa mudança que você teve. Outro motivo da resignação, confiança na sabedoria divina. Deus é bom, é justo. Nada nos acontece sem propósito maior. Alguém acha que Deus erra? Deus falha? Deus se engana? Deus é injusto? Então, quando a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom, Ele não erra. Então, tudo que está passando com a gente não é um castigo, mas sim porque nós infringimos algumas leis naturais. Culpa nossa. Então, nós precisamos voltar a viver de acordo com essas leis. E Deus é tão bom, tão justo, que Ele nos dá várias oportunidades de recomeçar. Tanto recomeçar aqui, agora, quanto também na reencarnação. Então, a gente tem essa possibilidade de estar sempre querendo mudar. Quando fala assim que a gente tem um propósito, Deus não nos fez à toa. Deus não nos fez para vir aqui passar férias. Ele nos fez com um motivo maior. E muitas vezes a gente passa tanto tempo sem entender esse propósito que a gente tem. A gente precisa voltar a nossa mente, o nosso coração, para esse propósito. Será que a gente não veio aqui para ser útil para as pessoas? Ser útil na família, no trabalho, na sociedade em geral? Será que através da tua vida, do teu modo de viver,
Você não vai ser exemplo para as pessoas, para gerações futuras da tua própria família? Então você tem um propósito daqui. Você não veio para brincar. Você veio para crescer, para se espiritualizar, para você ter um crescimento e levar tudo isso que você aprendeu para frente, para outras vidas. Nós estamos na melhor fase de toda a nossa existência. Hoje, nós estamos bem melhor do que nas outras encarnações. Quando a gente fala isso com tanta convicção, tem gente que fala, meu Deus do céu, se nessa fase que eu estou agora é a melhor, imagina então as outras que eu passei, né? Mas pode ter certeza, não importa o que você esteja passando, você está na melhor fase. Se nós estamos aqui estudando, é sinal que você já tem um crescimento espiritual. Você está buscando a verdade. Então, nós devemos entender que tudo que a gente aprende agora, a gente leva para as outras gerações, para as outras existências. Nós levamos para a vida inteira. Então, eu costumo falar, conhecimento não ocupa espaço. A gente deve aprender tudo o que puder. Tudo. Seja através de palestras, através de cursos, através da leitura de um livro, assistir um vídeo positivo. Tudo é motivo de você aprender. Então nós devemos confiar na sabedoria divina, que todo sacrifício que a gente está passando agora, a gente vai ter uma resposta na frente, que a gente vai entender, então é por isso que eu passei. E que bom que eu aguentei firme, e eu entendi que eu precisava passar para crescer um pouco mais. Se foi permitido, se a espiritualidade permitiu que certos desafios chegassem até cada um de nós, é porque a gente precisa passar por esse processo para crescimento. E é você que precisa passar, não é outro. Muitas vezes a gente quer resolver, aliviar o processo do outro, passando por ele, pelo problema do outro. Mas a gente não pode fazer isso, que o processo é da pessoa. A pessoa tem que passar por isso. Mas nós podemos aliviar o sofrimento dela com oração, com prece, com palavras de apoio. E aí você ajuda a pessoa a passar por esse processo. É a mesma coisa com a gente. Ninguém pode vir aqui e resolver o meu problema. Mas através de pensamentos positivos, através das palavras amigas e de prece, eu consigo passar o meu processo. E eu cresço com isso. Então, nós devemos respeitar o processo de cada um. A resignação é reconhecer que mesmo diante das dores, existe um bem oculto, uma lição que ainda nós não compreendemos, mas vamos compreender mais para frente. A certeza de um futuro próximo e mais feliz sustenta-nos e nos encoraja-nos. Ele agradece aos céus as dores que fazem avançar. Nós devemos agradecer aos céus essas dores que fazem avançar. Quando passamos por alguns problemas, alguns desafios que são mais fortes, mais doloridos, no caso, a ausência de um ente querido, que nos faz falta, a gente sente a saudade, a gente no caso, sofre. Mas quando a gente entende, através da doutrina, que ela nos consola, que a vida é eterna, que ela foi para um lugar com certeza muito melhor do que nós estamos vivendo aqui hoje, e que a morte, quem morreu foi apenas o corpo, você começa a ter mais um conforto no coração. Então não existe dor que não seja de crescimento, que te empurre para frente. Até quando você é mandado embora de um trabalho, do emprego, às vezes você fica aborrecido pensando que você vai ficar ao léu. Mas também não. É um motivo de você procurar outro ainda melhor. A gente tem várias histórias, relatos de pessoas que mudaram suas vidas ficando desempregado. Uma pessoa perdeu o emprego, mas logo montou o seu próprio negócio. Mas o que precisa, nesse momento, é equilíbrio. Termos o equilíbrio e o contato com a espiritualidade para que a gente possa ter equilíbrio. Será que a gente tem o contato de forma correta com a espiritualidade? Será que a gente conversa com Deus a todo instante? Será que a gente conversa com Jesus
da forma correta? Será que a gente costuma fazer uma prece de manhã ou em secreto, quando a gente está passando por um problema, um desafio, em que você não está conseguindo no momento ter uma nitidez de pensamento? Mas será que você fica quietinho no cantinho do seu quarto e pede orientação? Será que a gente não tenta resolver sempre com a nossa mente pequenininha e não consegue resultado porque a mente é muito pequena? A falta desse contato com a espiritualidade nos faz perder oportunidades, porque a gente quer resolver tudo para ontem com a nossa mente. Mas quando você entrega a tua vida logo de manhã para Deus e fala que hoje vai ser um dia abençoado, você está tendo uma conversa. E essa conversa não precisa ser de palavras bonitas. A nossa prece, a nossa oração, ela tem que ser igual você quando você deita com a cabeça no colo da sua mãe, do seu pai, e que você pede um cafuné, e você fica encolhidinho ali, protegido. A prece tem que ter essa sensação. Que esse momento de prece não é aquele momento, nossa, tem que rezar de novo. Mas é aquele, oba, vou estar aqui, ó, deitado no quentinho do colo do meu pai. E aí você fala a tua vida para ele, mesmo que ele já sabe, que ele sabe de tudo. Mas você fala assim, pai, eu preciso de equilíbrio para que eu possa resolver aquilo que eu estou passando, isso que eu estou passando. O Senhor sabe de tudo da minha vida. Mas a minha falta de equilíbrio não permite me ver um caminho seguro. Então, te peço que eu possa ter equilíbrio para poder resolver tudo o que for preciso. Pronto. Aí você vê o resultado da prece. Porque foi feita com amor. Foi feita com sentimento. E aí, quanto menos espera, vem uma intuição. E é aquela resposta que você faz, que você segue ela, você consegue resolver aquilo que você está passando. Por que a gente consegue resolver? Porque a gente serenou a nossa mente. Quando serenamos a nossa mente, nós encontramos a resposta. Terceiro motivo de resignação, ação do livre-arbítrio. Há coisas que podemos mudar e outras que não dependem de nós. Resignar-se é distinguir o que pode ser transformado com esforço e o que deve ser aceito com paciência. Tem coisas na vida da gente que não dá para fazer nada. A gente não consegue parar numa guerra do outro lado do mundo. Eu não consigo, não tenho uma energia, não consigo vou parar, fazer uma prece para acabar com essa guerra. Mas eu posso fazer tudo para parar com a minha guerra pessoal, a minha guerra interior. Vencer as minhas sombras. Quando eu começo a vencer as minhas sombras, a minha guerra pessoal, contra os pensamentos negativos, contra as vicissitudes, parece que não, mas você está influenciando todo o seu ambiente. E você vivendo melhor, você ajuda outras pessoas vivendo melhor. Não adianta a gente querer salvar um mundo sem salvar-nos primeiro. A gente tem que se salvar primeiro. A gente tem que consertar aqui primeiro. Porque a gente só consegue fazer caridade para os outros. A gente só consegue dar amor para os outros se a gente estiver dentro de cada um de nós. Então, o que nós podemos mudar? Faça uma lista, uma reflexão. Seja sincera com você mesmo. Não importa a idade que você esteja hoje, está com 50, 60, 70, 80 anos, mas que você procure mudar alguma coisa, que faça alguma coisa para você. E quando você fizer algo que você vai se sentir bem, você já está começando a vencer as suas sombras. O medo, a falta de esperança, o descrédito, a solidão, isso são sombras que precisam ser vencidas, não é? E a gente tem que vencer elas todos os dias. Então, isso é possível a gente cuidar. É possível a gente mudar. E então, tão bom quando a gente vê o resultado dessas mudanças, porque reflete e todas as pessoas percebem
que você mudou, que você melhorou, que você se tornou uma pessoa muito melhor, agradável. Eu costumo falar que o maior meio de divulgação da doutrina não são as palestras, nem a leitura de livros, mas sim o teu modo de viver. As pessoas começam a olhar para você e ver, poxa vida, você passou por tanta dificuldade, você passou por isso, e ainda assim você sorri, você ainda confia, você ainda acredita. É assim que a gente consegue mudar a vida das pessoas, através do nosso próprio exemplo. Quarto motivo de resignação, foi o maior exemplo do Mestre. O Cristo é o maior modelo de resignação que teve. Ele nos mostrou que a dor, quando enfrentada com amor e confiança, se transforma em caminho de libertação. Então a gente muda o nosso ponto de vista. O Cristo, ele sofreu tanto, né? A dor, e mesmo assim, ele não reclamou, mesmo assim, ele não colocou nenhum tipo de ódio, rancor ou mágoa contra aqueles que fizeram tanto mal para ele. Ele só deu amor. Então, que a gente passe a começar também a mandar vibrações positivas e de amor se alguém nos feriu, se alguém nos machucou. Então, o Cristo foi o próprio exemplo de resignação. O quinto motivo de resignação é o nosso crescimento espiritual. A resignação fortalece a nossa alma, desenvolve a humildade e amplia a compreensão do próximo. Eu costumo falar que tem momentos de dores onde a gente se sente todos iguais, onde parece que a gente se iguala às pessoas. Quando aconteceu a Covid, o período de 2019 a 2022, muita gente morreram, desencarnaram sozinhas, sem a companhia de ninguém, porque não podia, não é? E nós nos sensibilizamos com isso. Nós ficamos tristes porque famílias foram desestruturadas. Muitas vezes a pessoa queria um abraço e não podia. A convivência da família nós não tínhamos mais. Então, quando a gente passa a ver que todo mundo passou pela mesma situação, não importa a condição financeira, raça, credo ou preferência política, todos eram iguais naquele momento de isolamento. Então a gente vê que todos nós estávamos na mesma faixa de vibração. Então a gente tem que entender que isso que nós estávamos passando desenvolveu a humildade, o sentimento também de compaixão com o que o outro está passando. Quando acontece uma tragédia também, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, de alagamento, o Brasil inteiro se mobilizou para que houvesse doações para lá, né? Colchões, alimentos, tudo. E a gente vendo aquelas cenas na TV, muitas vezes a pessoa chorava, eu vi gente chorando. Por quê? A gente sentia como se fosse alguém da família passando por aquela situação. Então, até esses momentos difíceis de tragédias, esses momentos como o da pandemia, nos mostram que todos nós estamos interligados. Eu não posso ser feliz se o outro está passando fome. E isso nos mostra que a resignação, ela nos torna mais solidários, compassivos e preparados para enfrentar futuras provações com serenidade. Então, o momento passou, acabou a pandemia, mas será que a gente mudou os nossos comportamentos? Será que a gente aprendeu com aquilo que passamos? Será que a gente passou a dar valor para as reuniões familiares? Será que a gente hoje dá valor para um abraço que antes não podia?
Será que a gente aprendeu a dar valor para o contato da família? Será que a gente dá valor para aquilo que parece tão simples? Mas o café da manhã, o fato de você dormir com a sua família, saber que a sua família está bem. Então, esse motivo de resignação nos traz um crescimento espiritual quando há uma mudança de comportamento. Hoje eu dou valor para minha família. Hoje eu dou valor para a minha vida, para o meu trabalho, para tudo. Isso é aquela primeira coisa que eu falei no começo da palestra. Consagrar o dia, tornar seu dia sagrado. Desde que você levanta, toma café com a família, você almoça, no seu trabalho, dar o melhor de si em tudo que você faz. E sexto e último, motivo de resignação, alivia a dor. A revolta aumenta o peso do sofrimento, enquanto a resignação traz calma e esperança. Aceitar não significa gostar de dor, mas não deixa esmagar a nossa fé. Então, a partir do momento em que a gente começa a entender que se revoltar, o problema só aumenta, então é o fato de você passar por isso como se você tivesse apreendendo cada segundo do que está passando. Eu costumo falar assim, vou fazer uma pergunta. Vocês gostam de viajar, não? É mais fácil perguntar, alguém aqui não gosta de viajar? Todos gostam, né? Só que a viagem passa muito rápido. Quando você está no lugar, na praia, ou em algum outro lugar que você está passando, voa o tempo. Eu já gosto da pré-viagem, eu falo 15 dias antes, que eu já fico pensando na mala, na roupa, eu já fico alegre 15 dias antes. Eu acho que é tão bom quanto a própria viagem, porque eu vou preparando a minha mente. Então eu costumo falar que a resignação é essa pré-viagem. É você ir aproveitando. Eu estou passando por isso, mas com certeza eu vou me tornar mais forte. O que eu estou mudando? O que eu vou mudar? O que eu vou me tornar melhor? E quando nós chegarmos no destino dessa viagem, que é o plano espiritual, e aí a gente já vai ter entendido, já vamos estar com uma bagagem espiritual muito mais elevada. A resignação é um ato de coragem espiritual, porque reconhece a dor, mas transcende com fé, esperança e confiança em Deus. Para encerrar, vou contar uma história que se chama A Flor e a Pedra. Em um vale distante, onde o vento soprava livre e o sol iluminava os campos, havia um enorme paredão de pedras. Aquele lugar parecia estéril, duro e sem vida. Mas entre as fendas frias daquela rocha, nasceu uma pequenina semente, empurrada pelo vento. Ela havia caído ali por acaso. Não tinha solo fértil, não tinha espaço, não tinha água abundante. Tudo parecia estar contra ela. Mesmo assim, a semente decidiu viver. Com esforço, estendeu suas raízes nas pequenas brechas, sugando cada gota de umidade que conseguia encontrar. O tempo passou e uma pequena flor começou a despontar. No início, ninguém percebia sua existência. Os viajantes que passavam pelo vale olhavam apenas para a grande pedra e viam nela frieza e imobilidade. Mas a flor silenciosa continuava a sua missão: crescer, viver e perfumar. Certo dia, um homem triste caminhava pelo vale. Carregava no coração mágoas profundas e acreditava que a sua vida não tinha mais sentido. Ao se aproximar da pedra, os seus olhos se fixaram naquela pequena flor colorida que desafiava a aridez do ambiente. Surpreso, ele ajoelhou e pensou: como é possível que algo tão belo floresça em um lugar tão duro e hostil? Em seu íntimo, como se fosse uma resposta da própria consciência, ele ouviu:
Se uma flor tão frágil pode resistir e embelezar a vida, mesmo entre as pedras, por que você, com toda a força da sua alma, não poderia resistir também? O homem então chorou, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de esperança, de compreensão, de fé. Ele se levantou, olhou para o céu e sentiu que Deus havia lhe dado uma lição naquela pequena flor. Assim somos nós, diante das dificuldades da vida. Muitas vezes nos sentimos sufocados por pedras de dor, de perda ou de provação. Mas o Espiritismo nos ensina a resignação, que não é desistir, mas aceitar com confiança o que não podemos mudar e aproveitar cada pequena oportunidade para crescer. A flor não escolheu o lugar onde nasceu, mas escolheu como viver nele. E nós, como os espíritos imortais, podemos escolher transformar a dor em aprendizado e a prova em caminho de luz. Nós escolhemos onde nascemos, escolhemos nossos desafios. Mas o mais importante, nós temos o livre-arbítrio de escolher como vivemos a nossa vida. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Agora a gente faz a prece final. Vamos fechar os olhos nesse momento. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de podermos estar aqui, reunidos em seu nome. Mestre amado, mais uma vez obrigado por essa oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre resignação, sobre como vencer os desafios, Mestre, das nossas vidas. E que com todo o apoio da espiritualidade, se nós soubermos serenar a mente e ouvir, com certeza, Mestre amado, teremos os melhores resultados. Só que muitas vezes, diante dos problemas que acontecem, a gente não consegue ouvir essas intuições. Então, Mestre, o que viemos pedir? Serenidade, equilíbrio, para que possamos, diante das provas da vida, resolver de cabeça erguida, de ânimo renovado, e que todo dia existe uma oportunidade de recomeçar. Que diante desses desafios da vida, não tenhamos medo de encará-los. Pelo contrário, que tenhamos coragem e fé, porque tudo passa. Sofrimento e dor têm data e hora para acabar. E que o sofrimento não é eterno, não é para sempre. Então que eu possa, Mestre amado, ter esse equilíbrio e continuar a minha jornada nessa existência de crescimento. Obrigado uma vez mais. Que assim seja.